Deus planejou o meu sofrimento? Dr. Jim Richards. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Muitas pessoas pegam essa escritura e a usam para justificar as coisas ruins que acontecem em sua vida. Eles estão dizendo que se algo ruim acontecer em sua vida, é para trabalhar para o bem. É aqui que as pessoas ouvem esses tipos de ditados como: não sei por que aquele tornado atingiu a minha casa e matou minha família inteira, mas Deus tem um propósito e vai trabalhar para o meu bem. Não, não é disso que ele está falando. Ele está falando sobre a reconciliação. Volte e coloque essas coisas no contexto. Ele está falando sobre como todas essas coisas funcionam juntas para o bem, mas, na verdade, há um problema ou qualificação nisso. É, antes de tudo, para aqueles que amam a Deus. Isso está falando sobre pessoas que valorizam Deus, que consideram Deus precioso, que realmente se dedicam a honrar a Deus, que confiam em Deus e valorizam a sua palavra. Porque eles amam a Deus e o têm em alta consideração, e porque Ele é precioso para eles, eles realmente se rendem a seu propósito. Isso é muito importante e temos de ver esta escritura no contexto. Nem tudo que entra em sua vida contribui para o seu bem, mas a palavra de Deus pode operar em você para o bem dele e para o seu bem, não importa a tragédia que venha. Mas Deus não trouxe a tragédia para que você se voltasse para a sua palavra. Devemos sempre nos submeter a Ele, à sua palavra, ao seu espírito e à sua direção em primeiro lugar. Assim, evitaremos a maior parte da tragédia que vem, em vez de passar a vida inteira tentando nos recuperar da tragédia que veio. O versículo 29 começa dizendo: porque dantes conheceu, predestinou. Em primeiro lugar, a predestinação não é onde Deus predetermina cada evento que vai acontecer em sua vida. Não é onde Deus predetermina quem será salvo. Se você considerar esses versículos no contexto, eles nos dizem muito especificamente para o que fomos predestinados. A predestinação é algo tão importante que Deus determinou isso antes que houvesse uma raça humana, antes que o mundo fosse criado. Isso foi algo que Ele estabeleceu e ninguém orou a Deus sobre isso. Ninguém o convenceu disso. Isso é o que Ele determinou de antemão. Ele, nos conhecendo de antemão, novamente, não significa que Ele escolhe quem será salvo e quem não será salvo. No entanto, Ele sabe de antemão quem será salvo e, por causa disso, predestina certas coisas para nós. Não pretendo saber tudo sobre a predestinação, embora compreenda alguns aspectos dela. Mas uma das coisas que é tão fenomenal sobre a predestinação é esta: uma vez que Deus sabia que eu o seguiria, Ele me conhecia quando eu tinha 5 anos, quando eu fiz 21 anos de idade, e depois de viver essa vida perversa, que eu ia tomar certas decisões e entregar a minha vida a Jesus. Deus não pode violar a sua vontade. Ele não pode controlar a minha vida, mas pode trazer situações para a minha vida que ajudam a me preparar para aquela decisão que vou tomar. Já ouvi dizer ou descrever que muitas vezes passamos por dificuldades na vida e parece que todas essas coisas são aleatórias e estão acontecendo. Não temos ideia de como todas as peças se encaixam, mas em algum ponto em nossas vidas tudo se encaixa. E olhamos para trás e podemos ver que todas essas coisas foram orquestradas para nos trazer a este exato lugar. Deus não traz todas essas coisas, mas em todas essas coisas, Ele trabalha para nos preparar para as decisões que vamos tomar. Quando a Bíblia chama Deus de Jeová Jireh, não significa apenas que Ele proverá. Significa que Ele vê e proverá. Ele vê o fim antes do começo e já está providenciando para esse fim, para a próxima decisão que vamos tomar.
Então, a quem ele conheceu, ele predestinou. E aqui está o que ele predestinou. Ele predestinou para que fôssemos conformes à imagem de seu Filho. A palavra conformado ou conforme significa ser transformado conjuntamente. Isso implica que, se nos tornarmos um com Ele, seremos transformados conjuntamente, assim como Jesus foi transformado quando se tornou o nosso pecado. Foi alienado de Deus, foi mantido na sepultura e realmente morreu a morte de um pecador. Então, ele teve que experimentar a transformação para ser ressuscitado em justiça. Então, ele sai da sepultura e, se nos juntarmos a todo esse processo e nos tornarmos um com ele, compartilhando o que aconteceu com ele na cruz, o que aconteceu com ele na sepultura e o que aconteceu com ele na ressurreição, seremos conjuntamente transformados na imagem de quem ele é agora. Isso não acontece se não entrarmos na reconciliação onde se diz, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ele é o modelo, ele é o exemplo, ele é aquele para quem devemos olhar. É tornando-nos como ele que experimentamos essa transformação. Então, o versículo 30 diz: aos que predestinou, a esses chamou, e aos que chamou, a esses justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Não vou falar aqui sobre justificação, santificação, glorificação, mas o ponto aqui é que tudo o que abordamos aqui aponta para o fato de que devemos começar a nos envolver em Deus e nos tornar um com Ele, por meio do Senhor Jesus. Nós devemos sempre querer ser transformados conjuntamente, assim como Jesus foi. Jesus se tornou o nosso pecado. É assim que vencemos a tentação. Você percebe que Jesus estava na sepultura, ele estava sendo tentado a desistir, ele estava sendo dominado, ele estava se afogando. Leia o livro de Jonas, o 2º capítulo. Leia todas as escrituras sobre o que aconteceu quando Jesus morreu e o que aconteceu enquanto ele estava morto. E perceba que tudo o que você precisa fazer é unir-se a ele nessa transformação e fazer exatamente o que ele fez. O que ele fez foi continuar reconhecendo quem ele era. Ele continuou reconhecendo as promessas que Deus havia feito a ele. Ele continuou reconhecendo a glória de Deus, a verdade de Deus, e, como tal, ele então experimentou uma transformação em seu coração, onde Deus foi glorificado nele, sendo ressuscitado em justiça. Então, pessoal, agora vocês sabem por que, na física do coração, essa transformação do coração é sempre sobre meditar na palavra de Deus, porque é tudo sobre despir-se e vestir-se, sempre, sempre, sempre de alguma maneira, ou de alguma forma ou modo. Se você usa literalmente as palavras vestir-se, despir-se, não importa. O que importa é que você passe por esse processo de se despir do velho homem, qualquer aspecto de quem você pensa que é fora de Jesus, e se revestir do novo homem, que é criado à semelhança e imagem de Deus. Não há nenhum lugar na Bíblia que nos diga que perdemos nossa autoridade sempre que o pecado entrou no mundo, ou quando o diabo nos ataca, ou quando falhamos. Não, o que perdemos é nosso senso de identidade. E quando recuperamos nosso senso de identidade, é natural que tenhamos confiança para usar a nossa autoridade. Pegue isso, use esta informação e construa alguns pontos para aplicar na sua vida, em como você vai usar isso para trabalhar em seu próprio coração, em sua própria vida de oração, em como você vai ministrar às pessoas, em como você vai criar seus filhos e todo esse tipo de coisa.